continuando funções, a gente já sabe que, dada uma função f de A em B, a gente tem isso daqui como representação de uma função, onde esse A representa o domínio, esse B ele é chamado de contradomínio, e isso daqui é o que a gente chama de lei de formação, que diz como é que a função vai funcionar. A gente conhece, por exemplo, f de x igual a raiz de x, f de x igual a seno de x, esse tipo de coisa são, no caso, as leis de formação. Então, um primeiro exemplo de que para que serve as leis de formações é o seguinte: seja f de r em r, tal que a lei de formação, então, é x² menos 3. O que a gente tem que calcular, no caso, na nossa letra A, é f de 2. Lembrando que esse r aqui significa o domínio da minha função, esse r significa o contradomínio, não necessariamente a imagem, e a nossa lei de formação é essa. Então, o que é fazer f de 2? É o que? É colocar no lugar desse x aqui, o número 2 em todos os lugares onde aparecer x na nossa lei de formação. Então, no caso, vai ficar da seguinte maneira: 2² menos 3. 2² é 4, menos 3, isso dá 1. Como letra B, se a gente fosse calcular f de menos 3, seria menos 3² menos 3. Opa! Parênteses, porque este sinal também está elevado, então ele precisa estar com parênteses. Menos 3² é 9, menos 3, isso dá 6. E uma letra C aqui diferentona seria f de π. Como é que calculo? Bom, se aqui nesse x eu tenho escrito π, nesse x aqui eu vou escrever π também. Então, como é que vai ficar? Vai ficar π² menos 3, e eu não tenho mais o que resolver, só se eu quisesse aproximar o valor, que não é o nosso caso. Uma coisa interessante para a gente notar é que esse número 1, esse número 6 e esse π² menos 3, todos eles fazem parte da nossa imagem, certo? Por quê? Porque existe alguém no domínio que leva exatamente nesse cara que a gente quer, certo? Então, são elementos da imagem. Não são os únicos, mas são elementos da imagem. Como a gente trabalha com funções, para a gente é sempre importante entender como é que a gente consegue enxergar as nossas funções nos eixos. No nosso caso, a gente vai usar o cartesiano. Quando vocês estiverem em outras disciplinas, pode ser que vocês ocupem os polares ou outros que existam. A gente, no caso, vai ocupar o eixo cartesiano, que é esse daqui. E como é que a gente faz? O que é cada eixo? Esse daqui é o eixo x. X são os caras do domínio, então essa linha aqui, ela representa o nosso domínio. Então, toda essa linha aqui é a linha que representa o nosso domínio, certo? E essa outra linha aqui, que é o eixo y, ela representa quem? Ela representa pra gente o contradomínio. Contradomínio. Lógico que não vai ser todo ele que vai ser a nossa imagem, mas pode ser que venha a ser só uma parte, pode ser que venha a ser tudo, mas é assim que funciona. Então, quando a gente tem algum elemento, por exemplo, nessa letra A aqui, se eu quisesse colocar no gráfico, repare que o 2 é o meu domínio, então eu tenho que pensar nesse 2 aqui, e o meu contradomínio é o 1, então é esse 1 aqui. Então, como é que eu represento eles? Eu vou subindo o 2 e levando até o 1, então aquele ponto ali, f de 2 ser igual a 1, ele é representado por esse ponto aqui, que liga o 2 do domínio com o 1 do contradomínio. Então, é assim que a gente monta. Vamos pegar uma função para a gente ver como é que fica.
Aqui, então, eu peguei uma função, eu sei que esse é o eixo x, esse é o eixo y, eixo do domínio, eixo do contradomínio, e aqui da minha função. Eu não entendo muito sobre ela, eu não consigo dizer exatamente quem que é o domínio, provavelmente é os reais, eu não consigo dizer quem que é o contradomínio, a gente sempre imagina que seja os reais, porque o gráfico me mostra muito pouco. Mas tem uma coisa do gráfico que está aqui, que é visível, que é muito importante, que são esses pontos aqui, onde a função encosta no eixo x. Esses pontos, eles são de fato muito importantes. Vocês vão ver que vai aparecer bastante. E quem são esses pontos aqui, né? Então, deixa eu fazer umas flechinhas para cá. Todos esses três, nesse caso são três, é o que a gente chama de raízes da função. Ou também, em vez de chamar de raízes da função, a gente pode dizer que são os zeros da função. Tá, mas por que zeros da função? Por que esse nome? Simplesmente porque da onde elas vêm? Elas vêm do caso de que quem são os x, quem são os f de x, certo? Que dá como imagem o número zero. Então, as raízes da função, nesse caso ali, é alguma coisa entre menos 1 e 1, é o número 1, e alguma coisa entre 1 e 2. Então, esses x que aparecem ali é o que a gente chama de raízes ou zeros da função. Eles aparecem bastante, é muito importante, e vamos fazer um exemplo para mostrar como é que a gente encontra então as raízes. Calcule a raiz da função f de x, cuja lei de formação é 3x menos 5. 3x menos 5, isso é uma reta, então a gente já sabe que o domínio dela é os reais, que o contradomínio também é os reais. E como é que eu encontro quem é a minha raiz? Que nesse caso vai ser uma só. Eu tenho que fazer f de x igual a zero. Quem que é f de x? f de x é 3x menos 5 igual a zero. Tá? Isso aqui é uma continha simples, é uma equação. Eu sei que eu posso passar o 5 somando e eu sei que eu posso passar o 3 dividindo. Então, aqui tem a minha raiz. Se o meu x for 5 terços, significa que se eu montar o gráfico da minha função, o 5 terços é um pouco menos de 2, ele vai estar exatamente por aqui assim, na nossa função. Lógico que eu não tenho a função agora, mas estaria por ali, um pouco menos de 2, mas é onde está a nossa função. A resposta bonita, então, a raiz da função f é 5 terços. Lembrando de sempre colocar respostas, vocês vão ver que é importante, é o que a gente busca, então não é só circular a resposta, coloquem respostas, criem como hábito isso que é bem importante. Vou fazer ainda mais um exemplo para vocês, que é este daqui, qual é o domínio dessa função, para a gente ver exatamente a importância de calcular domínio. A gente vai precisar ter sempre bem claro quem é o domínio da nossa função e o que a gente vai ter que cuidar aqui. Primeiro que eu estou fazendo uma divisão. Se eu estou fazendo uma divisão, o meu x ele tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero, certo? Então o zero já não faz parte do nosso domínio. Além de x tem que ser diferente de zero, aqui em cima, como a gente tem uma raiz quadrada, a gente tem que lembrar que não pode ir números negativos dentro dessa raiz. Então a gente precisa que x menos 1 seja maior ou igual a zero, porque em cima poderia dar zero, não tem problema nenhum. Raiz de zero é zero, não teria problema. Nesse caso, o meu x teria que ser maior ou igual que 1. Então, para eu dizer quem que é o domínio da minha função, essas duas condições deveriam ser satisfeitas. O meu número tem que ser diferente de zero e ele tem que ser maior do que 1. Repara que ser maior do que 1 já entra a condição de diferente de zero. Então, se eu quisesse dizer quem que é o domínio dessa função, eu poderia fazer assim. O domínio de f é... Tem vários jeitos de representar. A gente poderia representar por conjuntos. X é um número real, porque a gente sempre trabalhando com números reais, então a gente sempre diz que o x é um número real. Se ponto e vírgula é um tal que, a gente também pode pôr uma barrinha assim, dá no mesmo, o significado na matemática é o mesmo. E o que tem que acontecer? O x tem que ser maior ou igual que 1, que é a condição que a gente tinha. Só que a gente tem muita informação, a gente já sabe que os nossos x são reais,
Então, eu poderia simplesmente dizer que ele pode ser o número 1 e ele pode ser qualquer outra coisa para frente. Então, assim, é como a gente vê como intervalos, certo? Então, a gente tem dois jeitos de representar o domínio de uma função. De fato, às vezes é mais fácil a gente identificar assim, e às vezes é mais prático assim. Vai muito do gosto da gente e do problema que a gente tem. Então, dizer quem que é o domínio da função é uma coisa realmente bem importante. Tem um monte de exercício agora, praticar.